Oi, pessoal, eu sou o Newton da CPA. Nós estamos dando sequência aqui a uma série de vídeos a respeito da reforma da Previdência Social, né? Como nós sabemos, no último dia 20, o Poder Executivo encaminhou para a Câmara dos Deputados a PEC número 6 de 2009. A PEC é a proposta de emenda constitucional. E então nós estamos comentando a exposição de motivos que o ministro da Economia juntou na PEC, né? Então, na exposição de motivos, nós vamos ter uma ideia bem geral de todos os detalhes, enfim, dos motivos que motivaram a remessa dessa proposta de emenda constitucional, que é gravíssima, muito importante para o país. Aqui ao meu lado, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a transição demográfica e um pouco mais sobre a reforma da Previdência. Exatamente. Então, há um capítulo na exposição de motivos que chama Transição Demográfica e Previdência Social. Quer dizer, a exposição de motivos está explicando exatamente quais são os principais motivos que determinaram a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Aliás, essa necessidade já vem há alguns anos, a gente está enrolando, e não se consegue fazer. Tudo indica que agora talvez a gente consiga, agora em 2019. Então, nessa proposta de emenda constitucional, no meia dúzia de 2019, nós temos uma exposição de motivos com mais de 100 itens e nós estamos pinçando alguns itens interessantes que vão explicar a necessidade, os motivos dessa proposta de emenda constitucional. Vamos lá então, Júlia. Primeiro, no item 24, a gente tem os desafios contemporâneos internacionais, que tem a ver com o crescimento absoluto do número de idosos e o aumento da demanda por cuidados de saúde e os benefícios previdenciários. Um dos problemas sérios no Brasil é que o número de idosos, eu sou a prova disso aqui, né? O número de idosos está aumentando, o número está aumentando bastante, e isso, claro, gera necessidade de cuidados de saúde e benefícios previdenciários. Então, é um dos motivos, dentro da exposição de motivos, que demanda essa proposta de emenda constitucional. E o que mais? No próximo item, fala sobre as mudanças na sociedade, divididas em duas partes, a demográfica e a socioeconômica. Bom, as mudanças na sociedade todos sabem que são dramáticas, né? O mundo todo sofre essa questão, né? A questão demográfica, né, na divisão dessas mudanças, primeiro, baixa taxa de mortalidade, quer dizer, o pessoal demora mais para morrer. E tem uma esperança de vida mais longa e também a diminuição da fecundidade. Então, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, né? E, além disso, tem como mudança a mudança socioeconômica. Mudança na relação do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está mudando completamente. Novos arranjos familiares, né? Então, nós temos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, nós temos vários novos arranjos familiares. A melhora na inserção da mulher no mercado laboral, né? Cada vez a mulher ela participa do mercado de trabalho, etc. E também, claro, a revolução tecnológica, a internet e vai por aí fora, né? Então, essas mudanças na sociedade, todas elas redundam em problemas na política de seguridade social. O que mais que nós temos aí? A transição demográfica, que no Brasil a expectativa de vida passou de 45 anos em 1940 para 76 anos hoje e chegará até 80 anos em 2042. No entanto, a idade da aposentadoria continua desde 1940. Olha, é dramático isso, né? Em 1940, a expectativa de vida ao nascer era de 45 anos. Hoje é de 76 anos. E ela vai chegar aos 80 anos em 2042. Quer dizer, a Júlia, então, vai vender uns 90, 100 anos, né? E, claro,
a questão da aposentadoria, desde 1940, né? Na CLT, etc., nós temos a aposentadoria, que é a mesma coisa, não mudou, né? Então, esses são dos motivos que precisa fazer a reforma da Previdência. E que mais? O crescimento do total de idosos. Idosos com 65 anos ou mais, o número crescerá de 19,2 milhões em 2018 para 58,2 milhões em 2060. Os números de idosos com 80 anos ou mais crescerá de 4,1 milhões para 19,1 milhões em 2060. E até 2060, a população de 90 anos será multiplicada por 7. Ora, então, esses números realmente são dramáticos, né? Veja que os idosos, 65 anos ou mais, ele vai crescer para 58 milhões, hoje são 19, em 2060. O número de idosos com 80, mais de 80, vai crescer para 19 milhões em 2060. Né? E a população de mais de 90 anos será multiplicada por 7. Hoje não atinge 1 milhão e será mais de 5 milhões. Então, notem que a população dos idosos cresce em várias faixas. De novo, né? Se o pessoal vive mais, se os idosos aumentam, é claro, necessidade de previdência, de assistência de saúde aumenta. Isso faz com que o nosso sistema, né, o nosso sistema de seguridade social tem que acompanhar tudo isso. Vejam, eu estou lendo aqui o relatório de novo, né? Na exposição de motivos que o ministro da Economia anexou à proposta de emenda constitucional número 6, tá? E ele está explicando aqui por que ele entende que realmente teria que haver essa alteração, tá? Então, vimos isso. Mas vamos continuar um pouco mais, tá? Próximo item é o envelhecimento populacional. A participação dos idosos no total da população em idade ativa aumentará de 10,8% em 2010 para 48,6% em 2060. Hoje, 1 a cada 10 brasileiros é idoso, com 65 anos ou mais. E em 2060, será 1 a cada 4 brasileiros. E as pessoas de 60 anos ou mais serão cerca de 1/3 da população brasileira. Então, vejam bem, olha que números dramáticos, né? Em 2010, 10,8% eram idosos, né? Isso vai subir para 42% em 2060. Hoje, de cada 10 brasileiros, um em cada 10 brasileiros é idoso, tem mais de 65 anos. Mas esse número ele vai crescer em 2060 para 1 em 4. Hoje é 1 idoso para 10 outros. Em 2060 nós teremos 1 idoso para 4 brasileiros, né? Isso, claro, vai criar mais problema aí na seguridade. Bom, e nós temos finalmente um capítulo que esclarece melhor essa história. O fim do bônus demográfico. Segundo o IBGE, o ápice da participação das pessoas de 15 a 64 anos na população ocorreu em 2017, passando a cair continuamente até 2060. O que aumenta a dependência total nas próximas décadas, que deve gerar forte pressão nas despesas da Seguridade Social. Muito bem, essa figura do bônus demográfico, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é que o ápice, quer dizer, a maior participação de pessoas entre 15 a 64 anos na população no Brasil, ocorreu em 2017, que naquela época essa população de 15 a 64 representava quase 70%. Só que isso começou a cair. E o IBGE está dizendo, olha, quando chegar em 2060, a população de 15 a 64 vai cair para menos de 60%. Vejam,
de 70% em 2017 e vai cair para menos de 60%. Ora, não há dúvida nenhuma que com esse envelhecimento total nas várias faixas, etc., né, e com a redução da população de 15 a 64, o que vai acontecer? Ora, nós temos um envelhecimento total. E é bom lembrar o seguinte, né? A nossa previdência social, ela adota o sistema de repartição. Como que é o sistema de repartição? É o seguinte, todo mundo contribui, né? Todo mundo contribui, isso forma um bolo grandão, e depois, à medida que as pessoas vão aposentando, ganhando pensão, daquele bolo vai se tirando aquele dinheiro. Então, o bolo aumenta e depois paga as aposentadorias e pensões. É um sistema de repartição. Ora, o que vai acontecer? Na medida, hoje, por exemplo, quem sustenta a aposentadoria e as pensões são os mais jovens, essa faixa de 15 a 64 anos, de maneira geral. Ora, na medida em que isso diminui, a sustentação, o financiamento das aposentadorias e das pensões, vai faltar recursos, né? E isso está se tornando cada vez mais dramático. A população mais jovem, a população ativa, a população que trabalha e que contribui para o sistema de previdência cada vez diminui mais. E a população que tem aposentadoria e pensão cada vez aumenta mais, né? Então você tem uma diminuição dramática do valor das contribuições e um aumento dramático dos benefícios que estão sendo pagos. Quer dizer, vai chegar um momento, já chegou um momento que o sistema não é mais sustentável. É por isso, e depois nós vamos discutir isso aí, é que o projeto pretende estabelecer um sistema de capitalização e não mais o sistema de repartição que é o atual. Então, há um descompasso total entre a arrecadação e as despesas. Então, essa é a razão pela qual nós temos que fazer essa emenda constitucional para reformar o sistema de seguridade até antes de que isso se torne um problema mais sério. É bom lembrar novamente, já falamos disso, esse mesmo fenômeno, ele aconteceu na Grécia, aconteceu na Espanha e aconteceu em Portugal. E outros países se adiantaram, providenciaram essa reforma, etc., e estão tentando se equilibrar nessa situação meio problemática, tendo em vista, claro, o envelhecimento mundial das pessoas. É um fato que vai ocorrer em todos os países do mundo. Não é mesmo, Julia? Isso aí. Bom, esse foi mais um vídeo falando sobre a PEC número 6 de 2019. Gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog da Reforma Previdenciária, que é netcpa.com.br/RP2019. Também na tela estão as nossas outras redes sociais. E espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada. Muito bem, eu gostaria de lembrar que lá na Câmara dos Deputados a PEC está rodando e o presidente da Câmara já disse que após o Carnaval vai formar lá a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada da PEC. Aprovado na CCJ, 5 sessões, isto vai para uma comissão especial que vai ser organizada lá, e essa comissão especial ela terá 40 sessões para discutir, para verificar tudo isso que vai acontecer, né? E depois, claro, aprovado na comissão especial, isso vai a plenário, é votado, né? O projeto precisa de ter 308 votos a favor, em 513 precisa de 308. São 2 votações lá na Câmara, depois vai ao Senado, lá também 2 votações, e o projeto precisa lá, menos senadores, 81, precisa de 49 votos favoráveis. Muito bem, então, na próxima nós vamos discutindo mais esses motivos que justificaram a presença disso, né? E vamos falar um pouquinho da história da Previdência Social no Brasil, lembrando o passado, o presente e o futuro. Obrigada, gente. Ok, pessoal, até o próximo vídeo.